Vamos lá? Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colosso, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. A fé e o amor dos colossenses. Oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem de Deus invisível, Criador de todas as coisas e o cabeça da igreja. Graças damos, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda crescendo no conhecimento, toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade, com alegria, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem e semelhança do seu invisível primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora, no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos meus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança e glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem,
ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Porque eu quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, verso 4. Advertência acerca das falsas doutrinas. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijo-me e venho à vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa por meio da filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vos estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humilde e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, no qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo e em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque nos carregam ainda em ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseis, a quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm a verdade, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humilde disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Não nos deixemos nos enganar por palavras vãs. Às vezes a pessoa tem todo aquele ritual que parece santo, parece sagrado, mas na verdade não é. Então, vamos sempre pedir direção do Espírito Santo, para que Ele fale ao nosso coração, para que nós possamos seguir firmes, né? Sem sermos enganados. Colossenses 3, exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que são sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência, mas nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestirdes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncidado, nem incircuncidado, bárbaro, cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois todos como os eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, sem algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai assim também, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente e em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitos aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, marido, amai-vos as vossas mulheres, a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E em tudo, quando fizerdes, fazei tudo de coração, como o Senhor, e não como os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo, que fizer, pois não há acepção de pessoas. Colossenses 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade ao vosso servo, sabendo que também tendes sendo nos céus. Exortação à oração e à sabedoria. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convenha falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico e Onésimo são enviados aos Colossenses, saudações finais. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, que a vossa palavra, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, o amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que é por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste os mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o também. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre
por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que grande pelo zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em casa. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazeis que também o seja na igreja dos laodiceienses, e que veio de Laodiceia, lede a vós também, e dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Essa então foi a leitura da Epístola de Colossenses.